Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a tua vida, que Deus esteja abençoando a todos vocês, a sua família, que o Senhor venha estar derramando bênçãos neste dia sobre a tua casa. Meus amados irmãos, para aqueles que estão chegando, não me conhecem, eu sou o pastor Wellington e todos os dias estou aqui às 10 horas da manhã trazendo a palavra do dia, uma breve reflexão para o nosso dia ser mais abençoado do que já é. Sei que seu dia, irmão e irmã, tem sido um dia abençoado e esta palavra é para abençoar mais e mais a tua vida. Não esqueçam também, meus amados, que todos os dias, à meia-noite, nós temos a oração da madrugada e às 18 horas nós temos a oração da fé. Então não esqueça, nós temos horários aí, nós temos o encontro 3 vezes ao dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toda vez que você assistir os nossos vídeos, deixe o seu like, tá combinado assim? Irmãos, a palavra que eu vou trazer para o teu coração, sei que Deus vai te abençoar, porque Deus colocou no meu coração, trata sobre os atributos de Deus, as qualidades que Deus tem, e outra coisa, atributos incomunicáveis de Deus. O que significa atributo? Atributo é qualidades, as qualidades que Deus tem. E esse atributo que eu vou falar é aqueles incomunicáveis. O que é incomunicável? São aqueles atributos que só pertencem a Deus e que nós não podemos ter. Os atributos incomunicáveis, é esse aí que nós não podemos ter. E o primeiro, irmão, atributo, meus queridos, o primeiro atributo é aceidade. Aceidade. O que seria essa palavra? O que significa isso? Atributo, aceidade de Deus. Significa, meus amados irmãos, que Deus é autoexistente. A aceidade é isso. Significa que Deus é autoexistente. Ele não necessita, irmãos, de nada ou de ninguém para que ele exista ou continue existindo. Então significa que Deus, ele existe por si só. Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que, obviamente, ele é, que é Deus. Nós, irmãos, não temos esse atributo porque nós dependemos de Deus para existir, dependemos do nosso pai, da nossa mãe, então nós não temos esse atributo. Mas Deus não, Deus é autoexistente, tá? Então, meus amados irmãos, é o primeiro atributo de Deus. Interessante. Tem coisas que a gente não dá para visualizar, não tem como a gente entender, porque as coisas, Deus em si já é um grande mistério, né? E a palavra do Senhor diz, irmãos, que cada dia que passa, nós temos que caminhar em direção a Ele, em direção a Deus, para cada vez mais conhecer Deus melhor. A palavra do Senhor diz que caminhamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é um mistério e ele vai se revelando aos poucos para aqueles que vão buscando a tua face e a sua presença. O outro atributo incomunicável, irmão, de Deus, a qualidade, é eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e ele está acima de qualquer limitação e do tempo também. Ele não tem começo e nem fim. Então, é a eternidade. Deus é eterno por causa disso. Ele sempre existiu. Agora vem aquela questão também, é muito difícil, que nós somos muito limitados. Não dá para entender isso, né? Não dá para entender. Mas Deus sempre existiu. Se alguém perguntar quando que Deus passou a existir, a gente vai ter que dizer, Deus é eterno, ele sempre existiu, né? Então daí surge uma porção de dúvidas, tem várias teorias acerca do assunto, mas Deus, ele sempre existiu, ele não foi criado por ninguém e ele está acima de qualquer limitação do tempo. Vocês sabiam, meus amados irmãos, que Deus, ele é um Deus que está
aqui onde nós estamos, mas ele já está lá no futuro, ele está lá na frente, né? Então, o tempo para Deus não faz diferente, não faz muita diferença para Deus, para uma pessoa, um ser que é eterno. 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, isso aí para Deus não faz diferença nenhuma, porque ele é eterno. Para nós não. Um ano faz muita diferença. 10 anos que se passar, a gente, perdi meu tempo, né? Fiquei 10 anos assim, assado, né? Mas para Deus não tem nada disso não. Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Meus amados irmãos, um outro atributo de Deus é a imutabilidade. Significa o quê? Que Deus, ele não muda. Deus será sempre o mesmo. Deus, ele jamais muda e jamais vai mudar, e ele jamais vai sofrer variação, né? Variações com o tempo. Ele é sempre o mesmo. E por isso que a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que a palavra também diz, irmãos, que passará o céu e a terra, mas a sua palavra jamais vai passar. Outra coisa também do assunto, né, dos atributos de Deus, uma coisa interessante também é a onipresença. Onipresença significa que Deus está presente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não precisa pegar um avião para estar em determinado. Deus já está em todos os lugares. Interessante, irmão, que quando nós oramos a Deus aqui, Deus está ouvindo a minha oração, mas lá no Japão, Deus está ouvindo a oração do irmão lá no Japão, né? Deus está aqui comigo, está com aquele irmão lá também. É interessante a beça. Deus é onipresente. Interessante que os anjos não são onipresentes, irmãos. Os anjos não são. Os anjos estão aqui, eles têm que se deslocar para ir para outro lugar. Mas Deus não, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é a onipresença de Deus. Outro atributo, irmãos, é a onipotência. Significa que Deus é o único poderoso, né? O seu poder é infinito, é ilimitado, Deus é soberano, Deus é capaz de cumprir todos os seus propósitos e ninguém pode frustrar ou impedir os planos de Deus. Então Deus, ele é poderoso, ele é onipotente. Só para vocês terem uma noção, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor fala que o diabo ele se rebelou contra Deus lá no céu e ele queria tomar o lugar de Deus. Na época era Lúcifer, ou anjo de luz. Ele queria tomar o lugar de Deus. Então Deus, vendo no coração de Lúcifer que ele queria tomar o lugar dele, criando rebelião, e com isso Lúcifer já tinha feito a cabeça de muitos anjos ali para poder se rebelar contra Deus. E não era um anjo, tinha milhares de anjos que se uniu com Lúcifer para se rebelar contra Deus. Sabe o que Deus fez? Deus, ele é poderoso, que ele não quis nem botar as mãos, ele simplesmente pediu um anjo só dele, chamado o Arcanjo Miguel, e houve uma grande batalha no céu e jogou essa patota toda para baixo, esse povo rebelado, né? Aí quando expulsou Lúcifer se transformou em Satanás, significa acusador, e aqueles que o seguiram se tornou os demônios, né? Os anjos do mal. Então tá aí, irmão, Deus, pelo seu poder, ele não queria nem botar a mão, ele mandou um anjo resolveu a situação. Então Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Agora eu quero deixar para você o seguinte: a única coisa que Deus não pode é Deus ir contra a sua natureza. Deus não pode ir contra a sua natureza. Por exemplo, Deus não pode mentir, né? Deus não pode usar de falsidade. Deus não consegue, porque isto não é uma qualidade dele. Mas tudo aquilo que está dentro
da sua natureza divina, Deus pode todas as coisas, tá, irmãos? Por isso que Deus é onipotente. E a última palavra é onisciência. Onisciência significa que Deus, ele conhece todas as coisas de modo completo e absoluto, irmão. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como ele nunca tem dúvida, porque Deus, ele conhece todas as coisas. Por isso que Deus, irmãos, ele é onisciente. Ele sabe o que passa na minha mente agora, ele sabe o que passa no teu coração, meus amados irmãos. E interessante que a onisciência, o diabo não tem onisciência. Ele não sabe o que você está pensando. Ele não sabe o que você está pensando, tá? Então, o diabo não é onisciente. Graças a Deus que ele não sabe, irmãos. Você pode pensar o que você quiser. Deus sabe, mas o diabo não sabe. Ele apenas, como é o maior psicólogo do mundo que existe, o diabo, ele fica analisando, né, pensando, deduzindo o que você está pensando, né? Então ele vai analisar mais ou menos para ver, tentar descobrir o que você está pensando. Vou dar um exemplo para vocês. Se você passa uma mulher na rua, toda imoral, e aí o homem fica só olhando para aquela mulher, olhando, o diabo logo deduz, ó, a fraqueza dele é mulher. Se tem um negócio ali, um dinheiro que você está toda hora olhando direto ali, o diabo deduz que a sua fraqueza é roubar, né? Subtrair coisa dos outros. Então o diabo vai trabalhar em cima daquilo que ele deduz, mas ele não sabe o teu pensamento. Agora, se você pegar e contar, aí ele vai saber. Exemplo, você chega assim e diz: a minha fraqueza é mulher. Então, na mesma hora, ele não vai precisar descobrir nada. Ele já vai saber, porque você vai estar revelando. Então, ele vai fazer de tudo para te derrubar na sua fraqueza, naquilo que ele sabe que é o teu ponto fraco. Irmãos, na tentação de Jesus, quando Jesus estava ali sem comer e sem beber, em jejum, 40 dias e 40 noites, o diabo deduziu que naquele momento a fraqueza de Jesus era a falta de alimento. Por isso o diabo disse: olha, Jesus, se você é filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Ele calculou mais ou menos 40 dias, 40 noites sem comer. A fraqueza dele, o ponto fraco dele ser comida. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então depois as outra parte da tentação foi apenas chute. Ele foi chutando: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? E assim foi. Depois foi só chute. Mas, meus amados irmãos, Deus, ele é onisciente, então ele está ciente de todas as coisas. Nós não podemos enganar Deus, nós podemos fazer de tudo, mas Deus, ele sabe de antemão o que está no meu coração e o que está no teu coração também. Então, irmãos, Deus, ele é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus, ele é imutável, Deus é eterno e Deus é aceidade. Significa que Deus, ele autoexiste por si mesmo. Então tá aí, irmãos, os atributos de Deus, e que você venha guardar esta palavra no teu coração, palavra abençoada, né? Coisa que as pessoas têm dúvidas. Então que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e sempre deixa o seu like. E até a próxima oração, ou até a palavra das 10 da manhã e a oração às 18 horas. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.